Boa noite, Renato. Lucas Ribeiro, do Jornal o Globo. A concentração foi um ponto forte do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Hoje tiveram 2 erros individuais. O quanto essa possível falta de concentração tem pesado nesse momento com 3 derrotas consecutivas no Brasileiro? Boa noite a todos. Você colocou muito bem. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Você vê que nós tivemos 3 derrotas no Maracanã. Com todo o respeito a todas as outras equipes que nós enfrentamos, seja o Cruzeiro, seja o Flamengo e hoje o Palmeiras, nós faremos nos gols. Então essa concentração que eu cobro bastante deles, que eles têm que ter o tempo todo, porque a gente tem enfrentado adversários acima da média e eles são letais. Se der mole, eles vão fazer. Foi o que aconteceu nesses últimos 3 jogos. Mas mesmo a gente tendo perdido esses 3 jogos, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro que nós jogamos muito mal, a equipe vem jogando bem. Ela vem jogando bem. O que a gente precisa melhorar, 2, 3 coisas. Uma é a concentração durante os 90 minutos. A outra, a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para a gente definir as nossas jogadas. A gente tem se precipitado bastante e tem desperdiçado lances bons para a gente, próximo e tem dado do adversário por não termos procurado fazer a melhor jogada. Para isso, essa tranquilidade e essa confiança eu passo para eles. Mas em determinado momento a gente tem que se precipitar. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Renato, o Fluminense chegou à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro e está se distanciando no bloco de 5. Nesse momento já são 10 pontos para o vice colocado. O presidente recentemente deu declarações dizendo que o Fluminense brigaria pelos 3 títulos. Queria saber como você enxerga a briga do Fluminense no Brasileiro e se você pretende priorizar alguma competição. Não, a gente não vai priorizar a competição. É o calendário do futebol brasileiro mesmo. O Fluminense está em 3 competições porque é clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogos. Está todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que estiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense. Praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles recuperarem da viagem. Então o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu mudo a equipe, justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Tenho mudado a equipe, volto a repetir, a equipe tem jogado bem, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o que a gente precisa melhorar urgente e bastante é o foco. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um grande primeiro tempo. Aí no último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o segundo gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol, independente do time que você tem. É difícil. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. Renato, boa noite. Carlos Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, hoje de novo o Fluminense sofreu um gol de bola aérea, né? Foi uma bola alçada na área e que vem prejudicando o time nesses últimos jogos. Foi assim contra o Hilal, contra o Flamengo, e hoje mais um gol sofrido assim. Isso vem sendo um ponto seu de preocupação? E se sim, já vem sendo uma coisa conversada e treinada, obviamente, com os jogadores? Obrigado. A gente sempre procura pegar o tempo disponível, que é muito pouco tempo, para a gente treinar tudo. A gente treina a parte defensiva, a gente treina a parte ofensiva, a gente treina cruzamento, a gente treina chute a gol, a gente faz a parte tática, a gente treina tudo. Por isso que muitas vezes a gente fica mais seguro com 3 zagueiros, mas eu acho que independente de 3 zagueiros, 2 zagueiros, se o adversário faz gol na gente, fala para eles, se o adversário tiver mérito, o mérito do adversário. O que não pode é dar esse mole. A realidade é essa. Nós perdemos 3 jogos, tomamos 5 gols. 5 falhas nossas.
Os caras são letais. Esse mole o adversário não dá pra gente. Então, esse foco que a gente teve na Copa do Mundo, eu tenho cobrado deles. Tem que ter esse foco aqui no Brasil também. Renato, boa noite. João Sampaio, do Portal do Esporte Carioca. Hoje a equipe acabou perdendo com o gol do Vitor Roque. Contra o Flamengo foi o Pedro, contra o Cruzeiro Caio Jorge, e a gente pode até citar o João Pedro com os 2 gols no Mundial. São 4 jogos consecutivos tomando gol de centroavantes de ofício. Como você, como homem-gol dos tempos que jogava, pode ajudar a corrigir esse problema específico, essa coincidência específica de centroavantes marcando em jogos consecutivos? Bom, se você fizer essa pergunta para os meus atacantes, eles vão responder o que eu vou te responder agora. Eu procuro passar tudo para eles, os ensinamentos que eu tive. Procuro dar todas as dicas para eles. Inclusive a mais importante, que é próximo e dentro da área do adversário, ter a tranquilidade. Ter a tranquilidade para definir a jogada, ou o chute, o cruzamento, ou o passe, ou o cabeceio, enfim. É nessa situação, próximo e dentro da área, que o desespero, eu sempre falo para eles que é do adversário. E muitas vezes parece que o desespero é nosso. Isso que não pode acontecer. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. A experiência que eu tenho, as dicas que eu dou para eles, e mostro na parte prática também dentro do campo. Agora, quem entra em campo é o jogador. O treinador, eu sempre falo para vocês, não é o Renato, é qualquer treinador. A participação do treinador durante a semana é 60%, 65%, 55%, 60%. O resto é do jogador que entra em campo. O jogador também tem que ter essa responsabilidade. Não pode ser responsável o treinador 100% por tudo. O treinador ensina, mostra o melhor caminho, corrige. Agora, os 30%, 35% são dos jogadores. É aí que eu falo que a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Você pode ver que todos os gols que nós tomamos dos outros atacantes, eles tiveram a tranquilidade dentro da nossa área. Essa tranquilidade que eu falo para eles terem também. Boa noite, Renato. Fernando Silva. Depois do gol do Cano de pênalti, eu pude reparar você muito eufórico, muito tentando passar uma orientação para o Fábio. Eu vi até um membro da comissão técnica lá no campo passar alguma coisa para ele. Queria saber se você podia compartilhar com a gente qual foi a orientação que você passou naquele momento, nesse ganho de 1-0, jogando melhor que o Palmeiras até. Se foi para arrumar a defesa, o que você pode comentar para a gente? Eu dei Obrigado. As dicas do jogador que entrou, as características dele, que é um jogador forte, é um jogador jogando pelo lado esquerdo, o destro, que ia cortar bastante por dentro e chutar. Da mesma forma que a gente estava tendo cuidado do lado esquerdo da nossa defesa, essa era a dica que eu passei para ele tomar cuidado, que esse jogador ia cortar para dentro e ia bater em gol. Renato, boa noite, Giba Pérez do GE. A Inter de Milão, justamente o Cano de cabeça. O Fluminense tem tido uma certa dificuldade em fazer gols nesses últimos jogos, né? Teve só esse gol de pênalti nas últimas 4 partidas. Você acredita que essa posição de referência de ataque é uma necessidade do Fluminense agora na janela de transferência? Cara, desculpa, talvez eu não vá responder a tua pergunta, ou talvez responda a tua pergunta. A tua pergunta ela é boa, mas eu vou te responder da forma que... Essa é uma conversa que eu tenho com o presidente. Fica reservado entre eu e ele. Boa noite, Renato. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Ainda dentro desse tema do ataque do Fluminense, a gente tem percebido essa dificuldade de converter o volume de jogo em finalizações, naturalmente em gols. Eu queria ouvir um pouco de você, o quanto você atribui disso à falta de confiança também dos jogadores desse terço final e como é que você pode trabalhar para melhorar isso para o restante da temporada. O trabalho ele é feito. O Everaldo, por onde passou, fez gols. O Kennedy, por onde passa, faz gols. O Cano cansa de fazer gols. Então eles vão desaprender. Então a gente treina. Aí é com eles. Dentro do campo é com eles. Eu acho que falta aquilo que eu falei. Um pouquinho mais de tranquilidade na hora de tomar as decisões, para que eles possam tomar a melhor decisão, seja passe, seja chute, seja cruzamento, enfim. Essa tranquilidade, eu falo praticamente todos os dias para eles. E nos treinamentos eu falo exatamente isso. Ó, essa tranquilidade. Inclusive, dou exemplos de outros jogadores, de outros clubes, mostro no vídeo para eles. De quem é o desespero? Sempre do zagueiro. O atacante não pode ter desespero. Ele está numa área protegida. O atacante vive numa área protegida, próximo e principalmente dentro da área. Então eu falo para eles, o desespero é deles, o desespero do adversário. Não pode ser de vocês o desespero. Hoje mesmo, por exemplo,
nós desperdiçamos 3, 4 situações próximo da área ou dentro da área, justamente por isso. O que eu mais peço para eles é eles terem tranquilidade na hora de definir a jogada, que o desespero é sempre do adversário, mas em determinadas jogadas parece que é o contrário. E aí a gente desperdiça e deixa de fazer os gols. Renato, a última aqui para encerrar. Renato, Edgar, TV Globo. Como você falou, o Fluminense voltou da Copa do Mundo já com a agenda cheia, né, sem tempo para descansar.